Depois de um louvor tão abençoado, depois da gente poder orar pelos nossos filhos, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu quero começar com a citação dessa mulher. O nome dela é bem diferente, ela era uma escritora estadunidense e uma ativista abolicionista. O nome dela é Harriet Beecher Stowe. Eu achei muito interessante o que ela escreveu. Um homem orgulhoso raramente é agradecido porque tudo quanto recebe, ele crê que é merecido. Vou ler novamente. Um homem orgulhoso raramente é agradecido, porque tudo quanto recebe, ele crê que é merecido. Seja para o bem, seja para o mal, a gente tem essa mentalidade. Se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certinho comigo. Se eu fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Aí vem Brasília e acaba com essa nossa moral, né? Porque o pessoal faz tudo errado, parece que está dando tudo certo para eles. Mas a gente está tentando fazer algumas coisas certas, eles sabem que algumas coisas não conseguem fazer da maneira certa. E a gente vê que parece que quanto mais correto a gente tenta ser, mais de bobo a gente é feito. Isso é assustador. Mas Harriet Stowe, ela estava falando dessa mentalidade religiosa. O ser humano ele tem essa inclinação religiosa de pensar que tudo que ele faz, ele vai colher na mesma proporção, inclusive com Deus. Se eu fizer tudo certinho, se eu for um bom menino, se eu for obediente, se eu olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, se eu escovar os dentes antes, durante e depois das refeições, eu vou ser abençoado. E no final das contas eu vou merecer a salvação. E é interessante que é uma mentalidade essencialmente religiosa. Os estudos mais antigos e mais modernos de religiosidade estão atestando isso. A religião, a expressão religiosa, ela começou nas primeiras sociedades, nas sociedades mais primitivas. Esse fluxograma eu já mostrei uma época aqui, é o fluxograma da evolução de mitos e religiões. Todos esses mitos e religiões são desenvolvidos pela sociedade humana. Isso daqui apanha um tempo cronológico de 102 mil anos. É muita coisa, é tempo para dedéu. Desde religiões mais básicas, como o animismo, como o totemismo, e aí vai evoluindo até o que temos hoje, o tal do monoteísmo. Estimativas afirmam que há em torno de 4.200 religiões. 4.200 religiões é mais do que time de futebol da primeira divisão, para você escolher. Você pode escolher qualquer tipo de religião. E existem dois tipos de religião que começaram século XX, do final do século XX para o início do século XXI. Duas religiões, uma aqui no Brasil, em especial em São Paulo, e outra na Argentina. A religião nova na Argentina é mais antiga que essa religião nova que começou em São Paulo. A religião na Argentina é o maradonianismo. Eles adoram, de verdade, Maradona como se fosse Deus. Existe uma igreja em homenagem a Diego Armando Maradona, o maior jogador de futebol argentino, e ele é adorado como se fosse Deus. E eles não estão brincando quanto a isso. E a religião que surgiu aqui no Brasil é o chamado corintianismo. Eu ri também quando eu ouvi isso, mas é verdade. É uma religião, já tem agora o partido político, né, relativo aos corintianos, e eles têm toda uma linguagem própria religiosa. Não é à toa que, alguns anos atrás, já começou uma faixa na torcida dizendo: jogai por nós. O que eles estão fazendo? Eles estão usando de elementos da religiosidade católica, rogai por nós, e estão aplicando. E existem pessoas que seguem o amor e a paixão pelo seu time como uma devoção religiosa. Está sendo estudado exatamente como isso. Isso serve para quê? Para mostrar o quanto o nosso coração ele é inclinado para essa tendência religiosa. Se eu fizer tudo certo, eu vou alcançar a salvação. Eu terei o mérito, porque eu fiz tudo certinho. Nós vimos já esse ano que há 3 formas de nos relacionarmos com Deus. 2 delas são os exatos opostos. E são formas baseadas no orgulho, como a Harriet Stowe falou no início. A primeira é a postura da não religião,
E o que caracteriza a não religião? A não religião, eu vivo como eu quero, segundo os meus desejos. Deus, para mim, não existe, ou se ele existe, eu não quero nada com ele. Eu me declaro um não religioso, ou um ateu, ou um agnóstico. E o que importa é aquilo que eu posso ter de alegria, de prazer, o hedonismo. É um tipo de pessoa que vive autocentrada, pensando essencialmente em si mesma, indiferente a Deus. Se ele existe, eu não estou nem aí para ele. E a não religião ela é baseada na rebelião. Se Deus existe, ele que se exploda. Eu vou viver a minha vida e aproveitar o máximo. Esse é um extremo, baseado no orgulho. Eu conquistarei tudo o que eu preciso. O outro extremo é o extremo da religião. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu preciso falar isso para você. Deus não é religioso. Deus não inventou religião nenhuma. Toda religião é uma criação humana. É uma tentativa nossa de tentar explicar ou de tentar acessar Deus ou os espíritos ou o mundo espiritual a partir da gente e não a partir de Deus. E a religião, ela tem também essa postura, ela é baseada também no orgulho. Eu vivo para obedecer regras, para ser aceito e não ser punido. Então eu vou fazer tudo certinho para merecer, para conquistar, para alcançar. E é baseada em religiosidade, preconceito e a falta de piedade. Um exemplo muito claro disso. Se você não é da minha religião, como é que eu chamo você? Infiel. Alguém que merece a salvação. E como é que você ganha a salvação? Se você vier para a minha religião. A salvação não é se você acessa Deus, se você foi encontrado por Deus. A salvação é se você sai da sua religião e vem para a minha religião. E assustador, mas é uma verdade. As principais guerras do século passado foram promovidas por quê? Por religião. Grandes massacres que aconteceram na história humana foram promovidas por causa da religião. A religião é essencialmente má? Não. A religião tem aspectos muito positivos. Só que aqui a gente está enfatizando isso, a questão do orgulho, maneiras de se relacionar com Deus. Ou eu não preciso de Deus, ou eu procuro Deus para conseguir algo em troca. E aí tem o terceiro modelo apresentado em Jesus, que é o Evangelho. O Evangelho ele não é uma não religião, e o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é acima da religião. E no Evangelho eu não me relaciono com Deus com base na indiferença, e muito menos com medo de ser punido. Eu me relaciono com Deus na base do amor, por gratidão. Eu não me relaciono com Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu me relaciono com Deus porque Deus me garantiu o céu através de Jesus. Então eu sou grato a Ele. E o resultado é que quem entendeu o Evangelho, quem vive o Evangelho, ama a Deus, amando as pessoas. E ele é baseado, então, na gratidão. As duas primeiras formas são formas de resistir a Deus. Eu resisto a Deus porque se Ele existe, eu não quero nem me relacionar com Ele. E a outra forma também é uma forma de resistência. Se Deus existe, Ele é quem tem que se dobrar a mim, porque eu estou fazendo de tudo para não merecer a punição, para conseguir alguma coisa boa. É uma forma sutil, mais sutil do que a não religião, mas é uma forma sutil de resistência. Hoje nós vamos ver o quarto episódio da nossa série de reflexões sobre a Reforma. Estamos estudando aspectos da Reforma Protestante e hoje teremos o quarto conceito equivocado que nós vamos combater com a Palavra de Deus. Dentro da religião, então em especial de alguns ramos da religião evangélica, um dos conceitos que foi construído é: o ser humano, ele pode resistir à vontade de Deus. O que significa isso? O ser humano, ele está numa posição tão elevada para essas formas de pensamento religiosos, que o ser humano pode escolher entre Deus ou o pecado. O ser humano tem essa liberdade. E o que a gente vai conversar aqui é sobre isso. Nós não temos essa autonomia de chegar e dizer para Deus: não queremos a Ti ou queremos a Ti. Vamos pensar um pouco sobre isso. A Tamara comentou na última música que estava indo tudo bem.
E é o que a gente tem batido nessa tecla desde o início de outubro. Nós cremos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, que Deus criou tudo bom, tudo perfeito. O ser humano, ele tinha liberdade naquele momento no Jardim do Éden, e ele poderia escolher entre errar ou não errar, entre pecar e não pecar. Mas a partir do momento em que ele desobedece a Deus, o coração dele fica extremamente inclinado para o mal. Lembram de novo aquele videozinho das crianças, dos bebezinhos, dos irmãos gêmeos, com a chupetinha? Uma chupeta para 2 gêmeos. Um gêmeo está com a chupeta, o outro chora, vai lá, pega a chupeta do irmão, põe na boca, para de chorar, o outro começa a chorar. E eu não estou nem aí que você chore. Porque no fundo, a nossa inclinação é para o mal, nós somos egoístas. Essa semana eu estava conversando com um homem muito querido para mim aqui em Mogi das Cruzes. E ele começou falando, olha, eu não estou entendendo isso, esse momento da igreja, não estou concordando com isso que você falou, com isso que você fez, com o que está acontecendo nos domingos. Começou a apontar várias coisas que ele achava que não estava legal aqui. E eu ouvindo, porque ele precisava pôr para fora, isso é muito importante. Quando alguém vem conversar com você e põe para fora, ela precisa pôr para fora. Esperei ele falar, e ele mal terminou de falar isso, ele começou a emendar. Ele falou assim, Eugênio, desculpa, não tem nada a ver com isso não. Eu é que não estou bem comigo. Eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem no meu casamento, e aí eu estou achando que o culpado tem que ser alguém fora de mim. Eu estou achando que a culpa desse meu sentimento era a tua. Eu não precisei falar nada. Porque a gente está estudando isso aqui. Desde o Éden, a gente tenta encontrar culpados para aqueles sentimentos que não estão legais dentro da gente. E, gente, todos nós passamos por esse tipo de dificuldade. Se o nosso casamento não está legal, o culpado é quem? É o cônjuge, não sou eu. Se a relação com os filhos não está legal, a culpa não é minha, a culpa é dos meus filhos. E a gente começa a transferir culpa desde o Éden. E é exatamente isso que o Evangelho vem apresentar, para que a gente não caia no erro daquilo que Harriet Stowe falou, dos orgulhosos, que acham que sabem o que estão sentindo. O ser humano, ele resiste a Deus, então, através da não religião e através da religião. Quando a gente começa a criar religião como ser humano, a gente começa a criar imagens de Deus. Quem é Deus? Quem aqui já viu Deus? Vou dar 2 minutinhos para você conversar com alguém. Como que você imagina Deus? Vamos fazer isso? Converse com quem está do seu lado. Como que você imagina Deus? Lembrando lá o pessoal da não religião. O pessoal que age de maneira indiferente a Deus. Qual é a imagem que eles constroem de Deus? Embora eles digam que Deus não exista. Qual é a imagem que um não religioso, um ateu, um agnóstico faz de Deus? Não faz? Para chegar e negar que Deus não existe, a gente nega o quê? Como ser humano, a nossa composição nós somos criados, por causa da evolução da nossa espécie, a negar o sofrimento. Então a imagem de Deus, a ideia de Deus que esse tipo de gente tem, é uma ideia de um Deus que causa sofrimento. Já teve a oportunidade de conversar com um ateu ou um agnóstico? É a coisa mais fascinante do mundo. Eles têm coragem de fazer perguntas que nós, que fomos criados na igreja, achamos que é pecado. E eu posso afirmar para vocês, pelo menos com quem eu conversei, desses ateus, 3 se converteram, graças ao bom Deus, por causa da graça. A crise deles não é com Deus. A crise deles é com a religião e igreja. E o que eles me falavam é, como que pode um Deus tão bom, essa é a primeira pergunta que o ateu faz, como pode um Deus tão bom permitir que aconteça tanta coisa ruim no mundo? É uma ideia de Deus, é uma imagem de Deus que estamos construindo. E o pessoal da religião, qual é a imagem de Deus que está sendo construída? Para que eu tenha que ser um bom menino, tá no prumo, no trilho, qual que é a imagem de Deus? Cara de barba branca, com raio na mão, uma espécie de Odin, ou Zeus, não é? Um deus de outro tipo de mitologia. Vocês entendem? As ideias, as imagens que a gente faz de Deus não conferem com a realidade de Deus. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para quê?
Colossenses 1 diz que ele é a imagem exata de Deus. Ele veio mostrar quem era Deus, quem ele era. Ele veio se auto-revelar. Se vocês não me conhecessem e contassem para vocês, olha, o meu gênio, ele não tem barba e ele tem um cabelo ralo, não é cabelo nem ruim, é cabelo malvado mesmo, cabelo crespo demais. Alguém poderia ter me conhecido assim, mas quando eu chegasse aqui, vocês não saberiam que eu era eu, se eu não chegasse e dissesse, eu sou Eugênio. Entende? E sabe o que é mais interessante? A gente não faz isso apenas com Deus, a gente faz isso com as pessoas. Não sei se você já teve essa experiência, você está no trem, ou chega numa faculdade nova, você bate o olho em alguém, parece que o santo não bateu, dá uma coisa ruim. Já aconteceu? Achei que era só comigo, com vocês também. Achei que era só comigo. E você não sabe por quê. Mas se você for pensar com calma, aquela pessoa tem alguma coisa que te lembrou uma outra pessoa que tem uma história meio truncada contigo. As nossas imagens são imagens pré-conceituosas. Nós já temos conceitos formados. Não é à toa que Voltaire, um filósofo e escritor francês, escreveu isso. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem retribuiu muito bem a gentileza. Nós criamos imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. Jung, ele fala muito bem isso quando ele vai analisar o totemismo, né? A questão da religião de totens. Que os povos primitivos construíam, né, grandes estátuas de madeira, de pedra, para simbolizar os seus deuses. E ele fala isso, que todo Deus principal de povos primitivos parecia um pai, e um pai bravo. Um pai que estava a todo momento insatisfeito com a humanidade, com seus filhos. Então, a todo momento, os filhos precisavam aplacar a ira desse pai, apresentando oferendas, fazendo sacrifícios, fazendo alguma coisa. E é interessante essa maneira dele pensar. A gente está partindo então do seguinte: mesmo com a religião e com a não religião, o ser humano ele é resistente a Deus. Por causa dessa natureza caída, nós somos rebeldes à existência de Deus. Passamos então a criar imagens deformadas de Deus a partir da religião ou da não religião, e começamos a nos relacionar com Deus e com os outros baseados nessas mentalidades equivocadas. Então a gente precisa entender como é que Deus vai romper isso, porque Deus rompe isso. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Palavras de Jesus aqui, tá? Então Jesus diz assim no versículo 37. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vou ler novamente. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Feche seus olhos. Abra o seu coração. Pai, desconstrua no nosso coração e na nossa mente toda a imagem equivocada de quem o Senhor é. Livra-nos, Senhor, de qualquer postura religiosa e nos atraia a Jesus, como a Tua palavra acabou de ser lida. É o Senhor quem nos leva a Jesus, é o Senhor quem nos atrai a Jesus. Faça isso e agora, a partir da Tua palavra, nos ajude a compreender isso de uma maneira mais intensa, para que a gente seja movido por gratidão, não por rebelião e não por punição. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas mais antigas sobre a salvação
ela vem dos tempos da Idade Média, Pelágio e Agostinho, mas a gente está baseando a nossa reflexão numa conversa posterior, lá ida de 1610 com os remonstrantes. Lá na Holanda, um grupo de irmãos recuperou os pensamentos de Pelágio. Qual que era a ideia principal de Pelágio? O ser humano está numa posição tão elevada, por ter sido criação de Deus, que o ser humano pode escolher a Deus ou ao pecado. O ser humano pode resistir a Deus ou pode resistir ao pecado. Essa era uma ideia básica. Tudo estava centralizado no ser humano. E era normal, porque na época, era a época que estava se desenvolvendo uma filosofia que colocava exatamente isso, o ser humano como centro, como foco de todas as coisas. Daí que vem aquela frase que a gente ouviu na escola: o homem é a medida de todas as coisas. É a partir de uma construção filosófica, primeiramente, que influenciou toda a sociedade naquela época. Depois, então, de Pelágio, em 1610, vem os remonstrantes e surgem, então, os arminianos. E eles começam a falar novamente isso. Olha, Pelágio estava certo, é verdade, o ser humano, ele tem esse poder, é ele quem decide. Deus não decide salvar ninguém. Deus apenas joga junto com quem joga junto com ele. E é uma imagem interessante e sedutora. Mas vocês percebem como é uma imagem equivocada, distorcida? Porque se Deus é limitado pela decisão humana, ele não é Deus. Se ele precisa estar condicionado a um movimento humano, ele é inferior ao ser humano. Ele não está na posição de Deus. Então, nessa conversa surgem esses 5 pontos que nós já conversamos no nosso primeiro encontro, chamada Tulip. 5 pontos que o ser humano é totalmente depravado, o coração dele é inclinado para o mal, eleição incondicional é Deus quem elege. Deus é quem escolhe vir em nossa direção. A expiação limitada, Jesus morreu por todos, e essa salvação se manifesta muito claramente na vida de quem já é salvo. E hoje nós estamos estudando a questão da graça irresistível. E o versículo 37 que nós lemos começa com essa declaração contundente de Jesus. Quem pode ler para a gente novamente João 6,37? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Para alguém ir até Jesus, precisa ter sido tocado pelo Pai, para que o Pai incline então essa pessoa até Jesus. É uma ação que começa com Deus. Porque, lógico, se a gente está construindo uma ideia errada sobre Deus, ele tinha que intervir de alguma maneira diferente, para poder pôr ordem nessa nossa bagunça. A figura de alguém morrendo afogado, até existem algumas técnicas, para você socorrer alguém. Enquanto a pessoa está se debatendo, você não pode intervir. Você tem que deixar a pessoa entregar os pontos, senão você vai junto com a pessoa, para você poder, então, resgatar ela. A figura de alguém se afogando é mais ou menos essa imagem. Nós estamos afogados nessa nossa inclinação para o mal, para o pecado, e de alguma forma alguns acham que a gente consegue sair da água, mesmo se debatendo, ir até o guarda-vidas e falar: olha, pelo amor de Deus, vai me salvar. Eu escolho ser salvo. É impossível isso. É impossível. Tudo começa com Deus. E tudo que começa com Deus inclina-se em direção a Jesus. Alguém leia para a gente João 6,44, por favor. Só poderão vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai, que ele enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Isso, só podem vir a mim aqueles que o Pai apontou, ou aqueles a quem o Pai atraiu. Olha que interessante isso, gente. Eu fico com o meu coração apreensivo algumas vezes. Tem gente que a gente tem tanto carinho, mas parece que a pessoa ainda não entregou a sua vida a Jesus. Gente que está na igreja ou em alguma religião, gente boa, sabe? Gente do bem, mas parece que falta o principal. A pessoa é apaixonada pela igreja, como o corintiano é
apaixonado pelo seu time, como os argentinos são apaixonados pelo Maradona. Tem gente que é apaixonado pela igreja, pela religião, mas gente que não entendeu ou ainda não foi atraída para Jesus. Gente que adora um pastor, porque vamos falar a verdade, né? O evangélico gosta de falar mal dos santos católicos, mas nós evangélicos temos os nossos santos. É o pastor fulano de tal, é a irmã de oração fulana de tal, é o cantor tal, é o profeta. Mas e aí? Me dói o coração ver gente assim que eu quero tão bem, que me parece que ainda não está em Jesus. Mas esse texto está falando exatamente o quê? É uma ação de Deus. E olhe bem para mim, Deus tem o tempo exato para cada um de nós. Cada um de nós teremos o nosso encontro com Jesus. E isso será algo que será promovido por Deus. Ele pode usar as nossas vidas ou pode usar a vida de qualquer outra pessoa. Porque o que importa não é o instrumento, mas é quem faz. Eu era pastor em Maringá e uma irmã orava muito pelo seu marido. O marido bebia muito. O marido, algumas vezes, ameaçou agredir ela. Só que ele era um cara bom quando estava sóbrio. Um dia a gente fez um grupo pequeno e ele chegou no grupo pequeno já meio baleado. E foi uma coisa esquisita ver ele daquele jeito. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Porque existe o cara que bebe, começa a contar história, é divertido. E tem o cara que bebe e chora e quer abraçar todo mundo. Mas tem o cara que bebe e perde as estribeiras, fica muito violento. E ele estava assim, com todo mundo ali que ele conhecia e queria bem. A gente conseguiu segurar a onda dele, conversamos com ele, acalmamos ele, fomos conversar com ela naquela mesma noite. E ela transtornada, ela apavorada: pastor, eu falo todo momento, ele tem que ir para a igreja, ele tem que ir para a igreja, ele tem que entregar a vida dele a Jesus, mas ele não me dá ouvidos. E aí sabe aquela coisa assim de Deus, que Deus deu um estalo e falou assim, me deu um estalo, aí eu falei para ela: minha irmã, talvez aí esteja o problema, porque você está oferecendo uma religião para o teu marido. Você está dizendo para ele que ele tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, mas o que ele precisa é de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Não fale mais de Deus para o seu marido. Fale do seu marido para Deus. Não fale mais de Deus para o seu marido. Fale do seu marido para Deus. Esse ano, eu recebi uma mensagem no Facebook. Era esse cara. Ele tinha se convertido a Jesus, tinha ido para a igreja que eu era pastor, agora está numa outra igreja, está firme, parou de beber, encontrou um emprego, está trabalhando, está firme. E ele falou assim, de maneira muito sincera, muito honesta, ele falou assim: pastor, muito obrigado pela paciência que você teve comigo. Em nenhum momento você falou que eu era pecador, que eu precisava de Deus. Mas a tua forma amorosa de me tratar, eu entendi como se fosse Deus me amando. Então eu venci todas as minhas limitações e reservas e me rendi a Ele. Porque no final das contas, gente, nós não conseguimos convencer ninguém. É o Espírito Santo quem convence. O nosso papel não é falar de religião. Nosso papel é mostrar Jesus através da gente. Porque é o Pai que vai atrair as pessoas a Jesus. É o Pai. Quando a gente fala de graça irresistível, então é isso. É Deus vencendo essa resistência humana provocada pelo pecado, que se opõe a tudo que se manifesta sobre Deus, seja de maneira indiferente, seja de uma maneira religiosa. Deus consegue romper isso, e não com força, não com imposição, mas com amor. Você quer ganhar uma discussão com alguém? Evite discutir. Porque quando a gente grita, só mostra o quanto a gente está distante um do outro. Você vê isso em casais que estão em conflito. Eles estão juntos, estão perto, mas eles precisam gritar, porque o coração está distante.
Mas quando casais estão enamorados, eles podem falar baixinho, porque o coração está muito próximo. Quer ganhar uma discussão? Evite argumentar. Ame. Ame. Escute o que a outra pessoa tem a falar. Às vezes a pessoa só tem que pôr para fora. E eu tenho aprendido isso com o passar do tempo. O pai me falava muito isso. Quando alguém briga com você, não é pelo que você fez. É por coisas que já estão acumuladas lá com tantas outras coisas. E o que aconteceu contigo foi como? A gota d'água. Aí entorna tudo. E aí você tem que ouvir aquilo que nem sempre seria direcionado a você. Seria direcionado para o patrão, seria direcionado para a mãe, seria direcionado para o cachorro. E vem tudo aquilo como um tufão para você. Deixe outra pessoa falar. Deixe ela pôr para fora. Se você realmente errou, reconheça e fale, ok, eu errei. Me perdoe. Se você não errou, não precisa se justificar. Porque isso é importante. Quando a gente erra, ou a gente reconhece e muda, ou a gente fica quieto e muda. Não justifique. Se você errou, errou. Se você não errou, fica tranquilo. Deus vai ajustar tudo. Por isso que a Bíblia usa uma expressão muito interessante para essa ação regeneradora do Espírito, que é o novo nascimento. E eu quero que você pense um pouco. Quem aqui tem entre 40 e 50 anos? Levanta a mão, por favor. Aí o pessoal do milênio passado. Muito bem, somos nós. Gente com mais de 50 anos, gente experiente de vida. Quem tem mais de 50 anos? Aí, pessoal querido, pessoal muito experiente, muito bem. Isso mesmo, a vozinha tem que levantar. Agora uma pergunta. Quando você decidiu nascer? Você lembra quando você escolheu? Não estou fazendo nada mesmo, eu acho que eu vou querer nascer nesse mundo. Você lembra quando você decidiu isso? Você lembra? Quando que você decidiu nascer? Ninguém lembra disso, gente? Chegou lá a cartinha da cegonha, olha, tem um casal, está querendo uma criança. Vocês não lembram? Eu também não lembro, não. Porque não é assim, né? A gente não escolhe nascer. A gente nasce, e olha só, no padrão de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, criou para que houvesse tanto encaixe em todos os sentidos, físico, emocional, sabe, de cabeça, de coração, de espírito, que houvesse tanto amor envolvido, que esse amor transbordasse de tal maneira que o nascimento de crianças fosse o resultado desse amor que não conseguiu ficar contido em dois só. Esse é o padrão de Deus. Nós teríamos que ser frutos do amor que extrapola. Por causa do nosso mundo caído, existem outras formas de nascimento. Mas são formas que podem ser transformadas em formas amorosas. Fui pastor de uma mulher. Ela estava voltando à faculdade e foi abordada por um cara. Ele abusou dela. E todo mundo dizia para ela: aborte esse menino, aborte essa criança. Porque essa criança é fruto da humilhação que você sofreu. E ela falou assim: esse bebê não é culpado do que aconteceu comigo. Ele não vai pagar pelo culpado do outro. Esse filho eu vou criar. Mais do que um filho da minha barriga, um filho do meu coração. E quando eu conheci essa família, esse menino já tinha lá os seus 20 e tantos anos. Um menino ativo, dinâmico, de bem com a vida, de bem consigo mesmo. Porque teve alguém que entendeu o que era amor. Alguém que segurou a barra para ele e ajudou ele a ser o ser humano que ele era. Porque nascimento envolve amor, nascimento envolve doação, nascimento envolve entrega, nascimento envolve planos. Vamos querer o melhor para ti. E é lógico que com o pai e mãe a gente vai errar, gente. Adolescentes, olha que legal. Os pais erram, e erram, sabia? Só que não erram porque querem. A gente erra tentando acertar, mas a gente erra. Então leve em consideração isso.
Porque vocês vão ser pais e mães. Eu sei aqui que as meninas querem ter cada uma 7 filhos, né? Não é? O Pedrão ali já falou que ia ter uns 4, né, Pedrão? 4 filhos, né? A gente vai errar com os nossos filhos quando crescer. Mas é importante a gente ter essa liberdade, essa tranquilidade de reconhecer os nossos erros. Ninguém escolheu nascer. E é a mesma dinâmica que Jesus aponta. Porque se é o Pai quem atrai as pessoas a Jesus, e se entregar a vida a Jesus é nascer de novo, quem escolhe nascer? Ninguém. Se não for uma escolha do amor do Pai. O que eu tenho visto? Muita gente boa, que ama a religião, que ama a estrutura religiosa, ama a igreja, mas ainda não nasceu de novo em Jesus. Gente que ainda não entendeu que tudo isso daqui é apetrecho, é aparato, tem o seu valor, mas não é determinante. Porque o importante é quando a nossa vida está em Jesus. Porque é isso que a graça faz. Ela nos faz nova criação. A gente tem a oportunidade de viver uma nova vida nessa vida, sem precisar reencarnar. Sem precisar passar por reencarnações sucessivas. É uma nova vida nessa que a gente está vivendo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar um pouco sobre você. Qual é a imagem que você